Bom, gente, continuando falando aí de coronavírus, vamos conversar agora com o presidente da Unimed de Rio Preto, o doutor Elencar Inácio, vai falar um pouquinho com a gente sobre testes, como que a Unimed está lidando aí com a questão de testes, de pacientes Covid, etc. O doutor Elencar está aqui no Skype comigo. Doutor, tudo bem? Me ouve? Bom dia, Alexandre. Tudo bem? Tudo. Vocês, prazer a falar com vocês e com os seus telespectadores aí, pessoal da internet também. Prazer é nosso, doutor. Muito obrigado por nos atender. Doutor, antes de começar a gente falar um pouquinho aí do nosso assunto, que é os testes, queria que o senhor comentasse esse fato da FAMERP aí ter sido escolhida como uma das instituições de pesquisa contra a vacina. Imagino que deva ser um orgulho para a comunidade científica de Rio Preto ter uma instituição da cidade escolhida aí, né, desempenhar um papel tão importante. Sem dúvidas, Alexandre. Vocês viram ontem, né, o anúncio do governador Dória e ele elencou alguns locais, né, para se fazer essa pesquisa, e uma pesquisa bastante séria, com um grupo placebo, onde vai testar essa nova vacina. E a nossa FUNFARM, FAMERP, aqui em São José do Rio Preto, hospital de base, ela foi escolhida como desses poucos locais de referência. Serão mais de 1.000 pessoas que serão testadas essa vacina e que a gente espera, a expectativa otimista é que chegue até outubro. E, sem dúvida, isso é orgulho para todos nós, né? A gente pega pesquisadores de alto nível, como o virologista, o doutor Maurício Nogueira, isso realmente é um orgulho para São José do Rio Preto e região. Legal. Doutor, falar um pouquinho da Unimed. Saiu recentemente uma resolução ANS, planos de saúde, etc., seriam obrigados a cobrir os testes aí do coronavírus. Queria que o senhor falasse como que a Unimed tem lidado com essa questão e em quais casos a Unimed tem feito a testagem dos seus pacientes. Sim, Alexandre. Olha, na verdade, desde março, né, que já está liberado pelo rol da ANS o PCR. E agora, recentemente, entraram também nesse rol as IgGs, a sorologia, que é IgG, IgM. Mas, sem dúvidas, isso é uma obrigação realmente de uma operadora de saúde. No momento desse de pandemia, no momento onde que a gente tem que dividir com o sistema público a responsabilidade de preservar a saúde da população, tanto pública quanto privada, o setor privado também ele tem que participar disso e nada mais justo do que as operadoras oferecerem esses testes para ajudar a detectar os contaminados ou não pelo coronavírus. Doutor, em quais casos a Unimed cobre o exame? Imagino que se eu chegar ali agora, quero testar, não deve ser possível. Em quais casos há aí a realização do exame? Não, na verdade, não é uma questão da Unimed, Alexandre. A questão é de uma normativa que nós temos da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, em que as pessoas a serem testadas serão aquelas pessoas sintomáticas. As pessoas, desde uma síndrome gripal leve até uma mais moderada e grave. Porque no momento deste, a gente sabe que existe todo o envolvimento emocional da população e essa angústia, né, de você querer ser testado em qualquer situação. E não é nem a questão financeira de se testar isso, é questão que os laboratórios também não têm essa capacidade para adquirir toda essa demanda. E aqueles casos que deveriam ser testados, eles podem ficar para o segundo plano. E aí começa a complicar essa situação sanitária que nós vemos hoje. Então, só para ficar claro, os casos que há necessidade mesmo do teste, os casos sintomáticos. Sim, as pessoas sintomáticas. Aí tem os períodos, tem uma série de situações, né, do IgM, do IgG e o significado disso, né, Alexandre? É importante a população saber o significado disso. Isso, é o que eu ia até perguntar para o senhor, os diferentes testes e em qual caso cada teste é indicado, o PCR, o IgA, IgM, IgG, o teste rápido. Queria que o senhor explicasse para a gente cada um, doutor. O teste rápido hoje, na verdade, ele foi deixado um pouco de lado. Você lembra, no início de março, toda aquela, fazendo parte, inclusive, de toda essa ansiedade,
foi colocado muito teste rápido e hoje a gente sabe que ele tem muito falso negativo. Então, hoje, praticamente, o teste rápido a gente está sendo relevado ao segundo plano. O que nós fazemos hoje é o PCR. O PCR, ele detecta a circulação do vírus na pessoa. Esta pessoa, ela pode estar contaminando as outras. Se ela vai desenvolver a doença ou não, isso é outra situação. Existem pessoas que têm um PCR positivo e são absolutamente assintomáticas ou oligossintomáticas, ou seja, elas têm poucos sintomas, apenas uma coriza, uma febre eventual. Então, aí você subdivide nas síndromes gripais leves, moderadas e graves, que podem ir até a internação, a UTI, entubar, enfim, né? São essas situações. Então, hoje, isso o PCR detecta a circulação de vírus no seu organismo. Você pode ser um potencial transmissor. A outra sorologia, a IgG e IgM, é mais ou menos assim, uma maneira bem simples. Quando a pessoa é IgG negativa e IgM negativa, ela provavelmente não está com esse vírus, ela não está transmitindo essa doença. Ou, mesmo ser negativo, ela pode estar no estágio muito inicial da doença. Então, ela pode estar no estágio muito inicial e ser negativa ainda. Esse é o viés da sorologia. É por isso que a gente precisa realmente colocar protocolos para a dosagem. A segunda situação é quando ela é IgM positiva e IgG negativa. O que significa isso? Provavelmente ela é um potencial transmissor da doença. Se fizermos o PCR dela, vai dar positivo também. Aí é necessário a dosagem do PCR também. Mas ela provavelmente não tem anticorpo ainda para a doença. Então, esta pessoa também pode estar desenvolvendo uma sintomatologia gripal leve, moderada ou grave. A outra fase é quando ela é os dois positivos, IgG positivo e IgM positivo. O que significa? Que ela ainda está numa fase de transmissão, porque ela é IgM positiva, porém ela está começando a desenvolver anticorpos. Esta pessoa está começando a criar imunidade. Entendeu? Ela está começando a criar imunidade. É uma situação um pouco à frente da anterior. E a última situação, quando ela é IgM negativa e IgG positiva. Provavelmente seja a melhor situação. Ou seja, ela já adquiriu contato com o vírus, desenvolvendo ou não a doença. Pode ser que ela não tenha desenvolvido nada. A pessoa que está fazendo atividades profissionais, esportivas, tudo normal. Ela adquiriu, ela não teve repercussão sistêmica alguma e ela adquiriu anticorpos. Provavelmente, não dá-se para afirmar com certeza, mas provavelmente essa pessoa ela não transmite mais e ela está imune. Essa é realmente a melhor situação que uma pessoa pode estar. Maravilha. Doutor Elencar, o PCR é aquele do cotonete lá na secreção, na garganta, e esse só é possível, então, quando a pessoa apresenta secreção? Sim, apresenta... Tem que ter a secreção. Tem que ter a secreção, mas às vezes ela é pouco sintomática ou mesmo assintomática, Alexandre. E o PCR qual o grau de confiabilidade dele e o que significa PCR, doutor, se o senhor puder... O grau de confiabilidade é alto, existem as situações de, por exemplo, falha na coleta, aí seriam os falsos negativos, porque ele é um exame que não é um exame confortável, você tem que ir na orofaringe de maneira profunda, então ele não é confortável, a pessoa reage àquilo com cotonete, pode ser coletado em local errado, então isso pode criar os falsos negativos. Mas significa, se for positivo, que ele tem o vírus circulando aí. Não tem jeito. E o grau de confiabilidade do IgG e IgM? Eles também são, como o senhor disse, bem confiáveis? Bem confiáveis, bem confiáveis. O IgG e IgM significa o quê, doutor? Então, o IgG e IgM significa que você teve esse contato com o vírus, ele pode estar circulando ainda, você pode transmitir a doença, mas você pode estar também adquirindo anticorpos. O IgG é que você está adquirindo anticorpos, você está ficando imune. Existem várias outras perguntas a serem respondidas, Alexandre. Se esse
Covid-19, ele vai ter alguma outra variação no futuro, de maneira similar à da dengue, por exemplo. Porque este ano a dengue ela atingiu uma muito menor incidência de pessoas que o ano passado. Porque o vírus que está circulando é o mesmo do ano passado. Então as pessoas já estão imunizadas naturalmente, que é o dengue tipo 2. Então, hoje, provavelmente, nós vamos ter 1/5 dos casos de dengue em relação ao ano passado. Maravilha, doutor Elencar Inácio, presidente da Unimed Rio Preto. Eu agradeço a sua entrevista. O senhor quer falar alguma coisa, deixar algum recado, algo que a gente não abordou dos exames? Essa questão do teste rápido vendido em farmácia, que a pessoa vai lá e faz na hora. O senhor recomenda que as pessoas façam esse exame? Não, aí a eficiência dela é um pouco maior, sabe, Alexandre? Um pouco menor, me desculpe, um pouco menor em relação aos outros testes. Mas sim, ela tem sua validade, Esse é o que detecta anticorpo também, né? Aquele furinho ali, ele só vai detectar se você já teve ou não. Mas tem muitos falsos negativos Muito e positivos. falso negativo, né? Tá certo, doutor Elencar, muito obrigado pela sua entrevista, viu? Quiser falar alguma coisa aí, fica à vontade. Não, é que, só, Alexandre, nós estamos vendo realmente, nós estamos caminhando para o pico da pandemia aqui em São José do Rio Preto. É necessário a gente ouvir as autoridades sanitárias, o comitê gestor, eles estão trabalhando de maneira muito séria. Evidentemente, a gente tem também a situação econômica que ela deve ser também avaliada, mas o comitê gestor, juntamente com os prefeitos, eles estão agindo de maneira bastante correta, bastante séria, bastante honesta, tentando preservar o maior número de munícipes possível. Maravilha. Doutor Elencar Inácio, presidente Unimed Rio Preto, muito obrigado, viu? Grande abraço. Obrigado. Um abraço, Alexandre. Tá aí o doutor Elencar Inácio, gente, presidente da Unimed, médico ortopedista e especialista em tornozelo, se eu não me engano, falando aqui com a gente sobre os testes de coronavírus aí, então ele explicando as diferenças e especificidades de cada um.